Bom dia, crianças, né? Hoje, segunda-feira, dia 30 de novembro, tá? Hoje nós vamos começar as aulas da primeira semana do PET 7, Língua Portuguesa. Lembrando que hoje estará na página correção de toda a semana 4, tá? Todas as atividades, todas as matérias da semana 4 do PET 6, porque hoje iniciamos a primeira semana de língua portuguesa do PET 7. E como que nós vamos começar? Com um assunto muito bom que usamos muito em redações, em produções de texto. Nós vamos estudar o texto argumentativo. O que é um texto? É argumento. O que é um argumento? É quando a gente é um texto em que não só expomos nossa ideia, ou uma opinião, uma tese, mas defendemos de modo a fazer com que os leitores, né, a aceitem. Assim, um texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir, tá? Os outros de que determinada ideia está correta, é acertada, tá bom? Então, vamos para o nosso PET. Ó, primeira semana de língua portuguesa, tá? Do PET 7, tá bom? Nós temos as orientações aqui, ó. Usamos a argumentação, o texto argumentativo, a nossa argumentação quando queremos defender um ponto de vista nosso, tá? Quando apresentamos a nossa opinião ou quando propomos uma solução para alguma questão ou quando queremos convencer os outros a ceder, né, a um pedido nosso. Então, quando a gente tem uma ideia, vamos defender o meio ambiente. E ali nós vamos defender o meio ambiente porque o meio ambiente é bom para nós, seres humanos. Então, vamos fazer a coleta seletiva, entendeu? Você está defendendo a sua ideia, né, para que as pessoas, né, tornem essa ideia, né, real. Então, vamos lá. E aqui também tem outras explicações. As características de um texto argumentativo, né? Ele pode ser sobre qualquer assunto, desde que se baseie no raciocínio ou seja, na análise de ideias, tá? Estrutura deve ser claro, o texto deve ser claro, tá? E nunca deve ser afirmado algo que não venha de ser estudado ou informações adquiridas previamente. É preciso expor a sua opinião e defender o seu ponto de vista, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, tem um texto aqui argumentativo, urbana, perdão. A mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo de se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país, tá? Qual é o assunto do texto, tá? Aí, vamos lá para a compreensão. Agora vem, qual é sua opinião? Qual é a opinião do autor? Explique. Tá falando sobre a mobilidade urbana, né? Qual é a ideia que ele defende? Vamos lá. Que o trânsito tá demais, né? Que é estressante, né? E que se as pessoas deixassem, né, o carro em casa e usassem mais, né, quando precisar. Por exemplo, é aquela ideia, você pode pegar mais ônibus, ou você pode dar carona para uma pessoa, em vez, por exemplo, sai cinco pessoas da sua rua para o mesmo serviço. Vocês podem entrar num carro e ir todas no mesmo lugar, ao invés de cada uma pegar seu carro e ir, né? Isso esvaziaria menos o trânsito. Mas ele tem a ideia dele disso, né? Que o trânsito é estressante, então poderia ter ali
algumas ideias para que o trânsito ficasse menos estressante. Então, agora, o que você acha dessa opinião? Qual é a opinião do autor? Às vezes você tem um ponto de vista diferente do meu. Explique-a. Qual a dica que o autor dá aos seus leitores, tá? Agora vocês vão ler esses 2 textinhos abaixo. E vocês vão assinalar o que é o texto, qual é o texto argumentativo. Ó, o texto 1, não se compra o amor, nem se troca alegria, caráter, não se tem penhor, bem-querer e a gente cria. E na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria, tá? Desde a sua origem, o homem utiliza a linguagem para comunicar suas ideias. A princípio, ele desenhava nas cavernas os acontecimentos por eles vividos. Em seguida, passou a usar a fala e, por fim, inventou a escrita para registrar o que falava, e depois disso percebeu-se que o homem e a linguagem sempre caminharam juntos, né? Aqui tem Luciana S. Licri. Então, qual dos dois é um texto argumentativo que coloca ali a opinião, né? Uma opinião do autor, né? Um ponto de vista do autor, tá bom? Agora é com você. Escolha o assunto do seu interesse e escreva um texto argumentativo sobre o assunto escolhido. Pode ser futebol, videogame, maquiagem, cabelo, o que você quiser. Lembrando, voltando às características, pode ser sobre qualquer assunto, aqui, né? O raciocínio, ou seja, análise de ideias, vai pôr seu ponto de vista. Deve ser claro e é curto, gente, o texto não é tão longo, tá vendo? Tem os textos pequenos, não precisa ser tão longo, né? E nunca deve vir assim, já pronto. Você deve criar esse texto e defender a sua opinião sobre este tema, ok? Então, fiquem com Deus e até amanhã com matemática.